Ora, sejam bem-vindos à nossa Casa dos Açores. Senhores Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes, porta-voz do júri, Dr. Artur Anselmo, o premiado e caro conterrâneo, Joel Neto, senhoras e senhores, a todos os amigos, uma boa tarde. Primeiro que tudo, eu gostava só de colocar-vos perante a seguinte situação. Nós, na casa, costumamos fazer relatório de todas as nossas atividades com imagens e, portanto, costumamos escolher as imagens durante as nossas sessões. Se houver alguém que não esteja de acordo, que nos informe para essas imagens, depois aquelas em que, claro que nós fazemos várias para depois selecionar 2 ou 3. Mas se houver alguém que nos queira manifestar o seu desagrado, tem todo o direito em fazê-lo. E agradeço. Para nós e para esta casa quase centenária, que tem centrado desde há muito a sua atividade na promoção da cultura e patrimónios dos Açores, esta é uma tarde especial. É com grande prazer que vos acolhemos e que participamos também nesta cerimónia. Sobretudo porque este grande prémio vem realçar e enriquecer a nossa cultura e deixar muito felizes todos os açorianos, com destaque para os terceirenses. Viver numa ilha açoriana, isto não é uma provocação, viver numa ilha açoriana é de facto uma experiência única. É poder saborear cada instante, apreciar tonalidades e cheiros, sons, paisagens, recantos. É sentir os lugares que amamos, o passar dos dias de forma suave. Ter tempo e atenção para cada conversa, com emoção, com os amigos, com os vizinhos. É poder sentir a ilha, extreme ou não, com céu azul, cheia de sol, ou mesmo com céu nublado, ou mesmo carregado, com chuva e umidade. Até os dias com chuva nos Açores têm poesia. Viver numa ilha é aliciante, é diferente em cada dia. Fica o desafio para aqueles que nunca lá viveram. E é essa magia que Joel Neto, atento, conseguiu e consegue retratar das nossas paisagens e das suas memórias com uma linguagem que podemos dizer genuína, emotiva, cativante para o seu livro, ou melhor, para os seus livros. Mas hoje cabe-nos acolher-vos também de forma emotiva e, sei lá, talvez emocionada, e deixar que todos apreciem este prémio e a vossa escolha unânime. Parabéns, Joel Neto. Até breve. O arquipélago está à espera do próximo romance, do próximo sucesso. E a Casa dos Açores também. No final da sessão, convidamos todos para prolongar um pouco o convívio. Muito obrigada. Senhora Presidente da Casa dos Açores, Sra. Engenheira Delfina Porto, primeiro parênteses para pedir desculpa pela má qualidade da voz, percebe-se bem porquê. Sra. Teresa Antunes, que saúdo muito cordialmente, em representação da Câmara Municipal de Castelo Branco, entidade patrocinadora do prémio que hoje aqui se entrega. Prezadíssimo Joel, meu querido amigo Artur Anselmo, professor Dr. Artur Anselmo, permitam-me que saúde no meio desta sala cheia, que bom numa sala cheia, alguns dos meus amigos, particularmente os doutores Idália Serrão, Vasco Rosa e Paula Trindade,
nesta, em especial, todo o trabalho que foi desenvolvido pela Associação Portuguesa de Escritores no decurso do processo que levou à escolha do livro distinguido, não posso deixar de sublinhar tudo quanto foi realizado pelo júri e, para além do Artur Anselmo, salientarei a presença entre nós da professora Paula Mendes Coelho. Está ausente, por razões de força maior, a Isabel Cristina Mateus, professora também. E, isto dito, importa sublinhar uns quantos aspectos verdadeiramente nucleares. O prémio foi concebido e criado ao longo dos anos. E de há muito tempo que se situa na autarquia de Castelo Branco, por razões que são evidentes e que têm trazido ao cotidiano uma relação que existe protocolarmente e para além do protocolo entre a Associação Portuguesa de Escritores e o município de Castelo Branco. É esse protocolo, o seu passado, que importa hoje sublinhar, aplaudir e vigorar, no sentido exato de que só através desta parceria o prémio existe. Este prémio tem distinguido ao longo dos anos figuras importantes da cultura portuguesa. Na literatura biográfica já pôde distinguir-se quem apresentou obras que eram diários, quem apresentou obras que tinham um compromisso subjetivo com o ensaísmo, quem elaborou biografias de forma extremamente densa e, hoje, um livro a muitos níveis singular, mas sobre isso o professor Artur Anselmo dirá o que importa, em que, para além de todas as dimensões de uma escrita particularmente criativa, que é de um narrador, de um grande narrador, que bem conhecemos, nos traz presença muito irradiante de uma intimidade que se preserva e que se não admite confundida, apesar da socialidade e da solidariedade que traz em si próprio. É, portanto, com imensa satisfação que nós vemos sentado aqui o Joel Neto, que é o autor de um livro que foi distinguido por unanimidade do júri e, embora isto seja uma confidência absolutamente inútil, num tempo quase recorde. Ou seja, não houve acalorados debates para se chegar a uma decisão, houve um encontro de opções que com grande naturalidade ali se formou. A Casa dos Açores não é um lugar qualquer. Eu tive a oportunidade, não é de mim que vou falar, mas tive a oportunidade de aqui estar em diferentes circunstâncias que fazem parte daquilo que é em mim a matéria do inolvidável. É a presença efetiva de um Portugal que, sendo açoriano, é um Portugal inteiro. E que, sendo um Portugal inteiro, nos toca pelo apelo profundo que nos advém das Ilhas Encantadas, assim diria o Raul Brandão, tantas vezes tão mal lido e muito mais vezes não lido, e, acima de tudo, um lugar que nos deu, até hoje, escritores que pertencem à primeira linha da literatura portuguesa. Uma das minhas honras maiores foi ter sido um dia convidado a escrever um prefácio para um livro do Vitorino Mésio. Filho. Conheci o Vitorino Mésio. Achei pela obra, pela grandeza da obra,
por esse lugar verdadeiramente único da literatura portuguesa do século XX. Creio bem que, neste tempo em que o século XXI avança de forma inexorável, com todas as luzes e sombras e contradições, outros escritores açorianos estão a afirmar-se dia após dia. Uma última palavra para agradecer a presença de todos e, em particular, de quem representa a editora, Marcador, pela simples circunstância de que a edição é fundamental. E quanto mais conseguirmos vitalizar esse setor, democratizando-o, mas dando-lhe condições de existência, tanto mais a nossa cultura se enriquece. Daí que esta saudação seja muito efetivamente feita a quem acaba de ver no seu autor vencer um prémio fundamental, mas também a quem representa um setor com o qual mantemos relações de grande cumplicidade na luta que é comum por uma cultura viva em Portugal. Muito obrigado. Sou eu que agora compete-me a mim. Bom. Eu realmente estou satisfeito, porque achei graça. Nós encontramos lá no júri para decidir. Havia assim vários livros para escolher o melhor. E eu estava fascinado por este livro, além de mais, por causa do título. Eu achei este título de uma simplicidade de tal ordem, num tempo em que se escreve difícil, em que as pessoas parece que vão ao dicionário buscar as palavras mais esquisitas e que nos atiram com elas. Eu lembrei-me, eu fiquei fascinado, este título é uma maravilha, por ser simples. E depois peguei no livro e, como costumo fazer, à medida que fui lendo, fui marcando páginas. Tenho aqui página 28, 23, 40, 44, 48, 48. Eu chego aqui a 65. E quando cheguei à página 65, isto é bom demais. E então pus, se eu tivesse um barco. Deixa lá ver porque é que eu escrevi isto. Deve ser uma página modular. E é. Se eu tivesse um barco, fazia piqueniques no alto mar. Ia até ao Ilhéu das Cabras, ver a desova dos ratões e depois deitava-me a ler à deriva, fora do alcance dos telemóveis. Se eu tivesse um barco, fazia corridas com rosas. Vestia uma roupa de marinheiro, a riscas azuis, e punha-me a fazer corridas com eles. Eu não consigo ler isto sem me emocionar quase. Se eu tivesse um barco, usava a boina do corvo, que a Catarina me tricotou. Bebia whisky de uma garrafinha metálica, trazida no bolso do blazer, e atracava num café de rabo de peixe a dizer palavrões e a armar confusão. Se eu tivesse um barco, chamava-lhe Lobo das Estepes. Se eu tivesse um barco, ia a São Jorge ver as fajãs, ao Pico ver as baleias e ao Faial ver as raparigas. Se eu tivesse um barco, ia à Graciosa comer uma caldeirada e essa era a primeira coisa que eu fazia. Isto é por aqui fora, não é? Admirável, admirável. Depois, eu fui tomando nota. Bom, o que é este livro? Este livro é um diário. É um diário. Escreve-se perfeitamente no domínio da literatura biográfica. Eu tenho feito parte dos júris, de vários júris da literatura biográfica. E lembro-me bem de nós termos dado o prémio a um diário ao João Bigode Chorão, recentemente falecido, que aliás o Edwino, que está ali, conheceu muito bem, era muito amigo. Aproveito, eu sou assim um bocado coisa, mas aproveito para saudar o Edwino de Jesus, meu querido mestre. Ainda me lembro dele ter ganho prémios em Coimbra. E se calhar até sei de cor uma poesia do Edwino que sempre me fascinou. Daqui a bocado lembro-me. Bom, os Açores são uma maravilha.
Ainda por cima convivi com o Vitorino Nemésio muitos anos. Ele foi meu professor em, se eu me lembro, em literatura medieval, em cultura portuguesa, e depois foi meu orientador na dissertação de licenciatura. Nós, no meu tempo, tínhamos que escrever uma coisa que chamava-se tese, pomposamente, mas era um trabalho. E ele é que nos orientava. E era muito interessante porque eram aulas peripatéticas. O doutor Nemésio nunca se sentava. Andava no meio de nós e perguntava: a menina está a fazer o que? Eu gostava de fazer uma coisa sobre um tio meu que foi meu. Sobre isso, faça isto, aquilo, leia aquilo todo. Outro dizia: eu gostava de falar dos escritores liberais dos Açores no século XIX. Escrevi isto, faça aquilo, faça aquilo. Era uma coisa fabulosa. A cabeça daquele homem era uma coisa. E todos saíamos lá ainda por cima bem dispostos. Porque uma aula de literatura ou é uma aula de boa disposição ou então não vale a pena a gente. Não vale a pena, não vale a pena. Os estudantes têm de sair de lá satisfeitos. Da mesma maneira, quando se lê um livro, ou o livro nos traz alguma coisa de diferente em relação a nós próprios, eu tenho uma grande capacidade de admiração. E às vezes a minha mulher pergunta-me: mas admiras porquê? Eu admiro nos outros aquilo que eu não tenho. Eu gosto de um texto porque eu não seria capaz de o escrever, se calhar. E isso, essa familiaridade com os textos. Olha, venho hoje de um debate na Academia das Ciências sobre didática da literatura. Foi interessantíssimo, com a Maria Alzira Seixo, sobretudo com ela, mas estavam outras pessoas que também intervieram, porque, de facto, ensinar literatura é difícil, porque parte-se do texto, não é? Mas nós já não somos daquele tempo em que o ensino da literatura estava ligado ao biografismo. Então começava-se por dizer quando é que tinha nascido o autor, de quem era filho, de quem era neto, e se lá os Afonsinhos e tal, e depois o texto chegava para o fim. A propósito disto, leiam, não sei o quê. E era tudo no fim. Ora, hoje, ensinar literatura é ensinar a ler um texto. Ler um texto. E os textos ou se leem com prazer, para usar, enfim, aquela velha expressão do saudoso Roland Barthes, le plaisir du texte, porque se não existe le plaisir du texte, é muito difícil nós avançarmos no texto. Eu tenho feito experiências estatísticas com alguns estudantes, perguntando se alguma vez leram um livro até ao fim. E raramente tenho uma resposta positiva. Eu folhei, eles cheiram o livro, mas não o leem, não conseguem. Isso também está a pensar, porque se calhar a vida contemporânea também não estimula a leitura, porque as pessoas estão dispersas e tal. E às vezes pergunta-se assim: quem é Joel Neto? Joel Neto, acho que é um tipo dos Açores, pá. E o que é que ele faz? Por onde é que ele andou? Eu agora sei, não sabia que ele tinha ido ao Brasil e que se tinha arrependido de viver em Lisboa, parabéns. E que tinha escolhido aquela coisinha aparentemente minúscula de viver lá cercado daqueles moretos e não sei o quê, com o cãozinho, que ainda por cima tem os animais, às vezes, nas obras literárias, têm um papel determinante. E o seu cão tem um papel determinante. Como a mulher, claro que sim, mas eu não estou a equiparar. Não é verdade, é que a mulher também tem. E os homens, às vezes, parece que têm pudor de falar das mulheres. Eu não tenho pudor nenhum, a minha mulher é a melhor do mundo. Ela já sabe, aliás. E estas coisas é que nos aproximam, não é? É curioso, eu tinha visto a fotografia dele aqui, mas eu não o conhecia. Quando vi há bocado, é ele. Bom, a vida na Terceira eu sou um metropolitano rasca do Alto Minho, filho de um alentejano e de uma altominhota descendente de índios brasileiros.
Mas fico fascinado. Fico fascinado. Aliás, posso anunciar aqui que eu vou dar à terceira a cabeça magnífica em bronze do António Duarte, do Vitorino Messi, feita pelo António Duarte, e tenho pedido conselhos onde é que achavam que ficava melhor. Uns dizem, ficava bem no Centro Cultural. Outros dizem, ficava... Eu digo, não seria melhor a entrada de uma escola? Não, porque depois os miúdos se riscam, mas não sei o quê. Temos de tratar disso. Já pensei nisso há 20 anos, mas, entretanto, as coisas... E quando a gente chega a uma certa idade, depois tem que destinar as coisas, não vou entregar ao meu herdeiro aquela obra-prima. Bom, o texto, o que é isto? Isto é um diário de vida. Ele conta o que vê e vai fazendo as suas reflexões. Tem uma personagem principal, que é o povo açoriano. Aqui, a personagem principal deste livro é o povinho, se quiserem. O povinho, muito dele analfabeto. É deliciosa a lista de açorianismos, não sei se se diz, e aqui vem no livro. Eu fartei-me de rir com alguns, porque é fascinante tudo isto, não é? O livro é de facto uma maravilha. Fiquei curioso porque quero conhecer o Arquipélago, o livro intitulado Arquipélago, que é o seu primeiro livro, não é? Não, é um dos primeiros. Porque aqui não tem as obras do autor por ordem cronológica, como às vezes foi. Posso, se quiserem, mas eu não vou aqui dar nenhuma aula, mas há aqui coisas que me fascinam, sinceramente. Vamos lá ver, tenho tantas notas. Há outra coisa que eu acho interessante. O livro é muito equilibrado. O equilíbrio, não julguem que é uma coisa postiça. Ou nasce connosco, ou então... O livro tem, do outono, tem 49 páginas. Do inverno tem 49 páginas. Da primavera tem 51 páginas. E do verão tem 53. O médio é 50. Não é uma maravilha? Irmão, foi por acaso. Não sei se foi por acaso. Depois abre assim permanecia até ao fim um homem de gostos simples. Lá está a simplicidade que me excitou enormemente quando vi este título. Depois posso abrir assim, Açores. Esta semana o meu vizinho Rogério, que é continental, descreveu-me assim os Açores. Um lugar onde nunca se chega e de onde nunca se parte. Quem me dera ter sido eu a escrevê-lo. Esta coisa maravilhosa, na mesma página. Estou a abrir assim. Atenção com a geografia inscreve-se no próprio código genético da vida na ilha. Atenção com a geografia. Isto é lindíssimo. Vamos abrir assim mais à sorte, para aqui. Esta é uma maravilha. A relação com as árvores. A relação com os animais é muito bonita, mas com a botânica, com as árvores, eu aprendi aqui uma data de coisas de botânica que não sabia. E até na culinária, porque o maroto, o autor, de vez em quando dá-nos receitas, não é? Eu vou dizer à minha mulher, olha, sabes como é que se faz aquela coisa? Está aqui, vem cá ver como é. Então. Tivemos a sorte de crescer entre árvores. Isto é lindo. Subimos tangerineiras, nespereiras e ameixieiras. Fizemos cachimbos com bolotas de carvalho, arcos e flechas com ramos da moreira, balizas de futebol com troncos de faia, com cujas folhas também fazíamos assobios. Ou, continua... Onde é que vai? Porque as passagens que mais me intrigam, que mais me seduziam, eu sublinhava-as. E depois, para escrever um texto sobre este livro, eu tenho aqui uma nota das páginas onde vou depois buscar a onomástica aqui. Já agora vamos ver aqui, Vida no Campo, página 87. Este ano voltei a encomendar tarde a lenha. Chegou-me úmida e todos os dias tenho de descer à garagem e erguer nova pilha em frente a um desunificador.
No ano passado prometi a mim mesmo que desta vez trataria das coisas com tempo, o mais tardar em julho. Quando chegámos a julho já fazia um frio dos diabos e o calendário marcava novembro. Vejam este parágrafo. Acabarei por acertar. Sou tão escravo do tempo aqui como o fui na cidade. Mas o campo ensina-nos as suas sabedorias. Se o campo tem uma sabedoria, é a do tempo. No campo não é preciso calendário. Os meus vizinhos não se lembram de que é Natal porque as ruas estão iluminadas ou que chegaram os santos porque lhes cheira a sardinha. É o próprio tempo que fala com eles. Isto é uma coisa admirável. Já lá vem mais um. Isto é gostoso, não é? Vamos ver a onomástica, se calhar vai suscitar 184. Está aqui tanta gente dos Açores, eu tenho pena, mas eu sou só um admirador, mais nada. Agora, acho que isto é muito bonito. Depois a escrita dele é correntia. Não? Aquilo parece uma escrita aparente. Há ali um automatismo, sem dúvida nenhuma. Ele podia perfeitamente integrar-se no grupo surrealista. Mas, ao mesmo tempo, há uma naturalidade no ato da escrita, que é uma coisa fantástica. Olhe para isto. Todos os dias me detenho a olhar casas. Agora, gosto de imaginar os seus interiores, a respiração das suas famílias, o modo como dialogam com aquelas paredes, com as histórias que acumulam, com os tempos que testemunharam. É uma das melhores razões para se viver num lugar que foi rico e empobreceu. Na terra chã há de tudo. Há quintas sumptuosas, diante da mosca da fruta, e um bairro social que envergonha qualquer geração. Há casinhas modestas, mas pitorescas, que os proprietários tornam a caiar na primavera. Uma coisa que é muito, muito interessante neste livro é o artesanato. Ele pinta, ele repinta, ele torna a pintar, ele manda ver o pintor, ele vai dialogar com o tipo que pinta. Há uma familiaridade com o artesão que é uma coisa fantástica, de facto. Eu acho que este autor vai dar que falar, é o que eu vos digo. Já deu, pelo menos eu contribuo para isso. Não sei o que é que querem de mim. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Eu li o livro todo, tomei notas, posso... Mas eu acho que isto chega. O querido Presidente José Manuel Mendes já me conhece, sabe que é isto, eu sou o que sou, não é nada. mas gosto da originalidade e gosto da simplicidade. Adoro essas coisas simples. A vida no campo, coisa tão linda. Muito obrigado. João, deixa-me saudar o meu irmão João de Melo, que só agora vi. Está ali. Sem força. E não vi na altura dos vocativos, João. E dizer às pessoas que estão de pé que ainda há 2 lugares aqui à frente e que possam deslocar-se. Vamos encerrar a sessão com a palavra que será da Sra. Presidente da Casa dos Açores, mas depois da intervenção que todos aguardamos, que é a do João. É a tua palavra. Boa noite a todos. Eu levantar-me-ia, mas este microfone não se consegue usar em pé. Tenho um problema prévio, que eu sou uma catástrofe protocolar, e quando me sento em mesas de pessoas que sabem a quem dirigir-se primeiro e quem saudar primeiro, acabo sempre muito envergonhado. Muito obrigado ao professor Dr. Artur Anselmo pelas suas incríveis e comoventes palavras. Muito obrigado. Eu creio que
disse tudo aquilo que eu gostava que um dia pudesse dizer sobre um livro meu, e ademais vindo de quem vem, é profundamente comovente. Muito obrigado à doutora Delfina Porto, muito obrigado ao professor José Manuel Mendes e meu amigo. Bem-vindos a todos, o meu mestre João de Mel, o meu mestre Eduino Jesus, a doutora Paula Mendes Coelho, também representante da Câmara de... Isto está tudo trocado, devia ser as semanas primeiras, peço imensa desculpa. Sou realmente uma catástrofe. Mas eu tinha realmente anotado aqui previamente uns... Espero que este texto não seja longo demais, mas tinha anotado previamente aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer evidentemente à Associação Portuguesa de Escritores e ao patrocinador Câmara Municipal de Castelo Branco e ao júri. Os grandes prémios APS sempre foram para mim os grandes prémios literários portugueses. Aqueles cujo palmarés, ainda que não confessadamente, porque estas coisas nunca se confessam, eu quis um dia pertencer, e eu creio que todos os escritores, peço desculpa, todos os escritores portugueses, os grandes e os pequenos, quiseram pertencer. E os médios também. E é duplamente grato para mim receber este prémio por um livro que é tanto o testemunho de uma transformação pessoal, como um tributo a um lugar, a um tempo, a um modo de vida, a uma pirâmide de afetos e a tudo o mais que tornou a fazer da minha vida uma celebração. Muito obrigado à Casa dos Açores por receber esta cerimónia, um lugar muito especial, e muito obrigado principalmente aos leitores. A maior honra de um escritor são sempre os leitores, e mais uma vez eu vejo aqui tantos hoje. Este prémio não é só meu, é deles também, como é dos meus editores e agentes, os passados e os presentes, de que tenho necessariamente de destacar a editora Cristina Lourenço, que tutela neste momento a Marcador, e que é a editora deste livro, e também o João Gonçalves, com quem vou publicar em janeiro o 6º livro consecutivo, e o Paulo Ferreira, que foi meu agente e que me disse um dia que eu devia trazer de volta os Açores aos meus livros. Penso que os resultados dessa decisão também estão em jogo aqui hoje. E além disso, este prémio é dos meus editores de texto, os meus queridos amigos Nuno Quintas, com quem trabalho em permanência, e o Gonçalves, com quem trabalhei nesta vida no campo em particular. É de todos os meus leitores prévios, os chamados Better Readers, nomeadamente a Patrícia David, que está aqui, a Ana Maria Ramos, a Céu Coutinho, o Pedro Pereira, o Luís Corredor e tantos outros que têm despendido do seu escasso tempo livre para reverem os meus diferentes livros, tecnicamente ou quanto ao conteúdo, fazendo deles livros melhores. E é, finalmente, mas não de maneira nenhuma em último lugar, da Catarina, a minha mulher e parceira criativa, a intelectual lisboeta que aceitou mudar-se comigo para os Açores e que hoje não está aqui porque ficou a cuidar da nossa casa na ilha, dos nossos cães e de uma tradução de Tolkien que lhe está a deixar os nervos em franja, como deixam todas, porque ela também leva o seu trabalho muito a sério. Ela não está aqui, mas fez-se representar, nomeadamente pelo seu pai, o Carlos, e que hoje é meu pai também. No dia em que voltei a aterrar nos Açores, desta vez com a intenção de ficar, não saberia dizer o preço de 1 quilo de arroz. 20 anos antes, enfiar os pertences da juventude num grande saco camuflado que a minha mãe mandara comprar na base aérea americana e partira, mais do que em busca de sonhos, ansioso por sair dali para fora. Entretanto, e durante 2 décadas, fizera de tudo. Entrevistar a chefes de Estado, conhecer a dezenas de países, ganhara muito dinheiro, também o estragara. Fora todas as personagens, o marido romântico, o chefe prepotente, o candidato a escritor. Cometera todos os erros, conduzira bêbado, dormira com mulheres que não eram a minha, envolvera-me em debates sobre cujo assunto não possuía um mínimo de conhecimento. Em suma, crescera em público, como dizia a canção, vivera. Vivera até em bom estilo, se considerássemos o contexto de onde vinha,
pobre, rural, protestante e ilhéu, sucessivas ilhas dentro de ilhas. Proporcionaram-me Lisboa, a experiência e a aprendizagem. Nunca poderei agradecer-lhe o suficiente por tudo o que me deu, mas a verdade é que voltava ao fim de todo esse tempo e não sabia o preço de 1 quilo de arroz. Nem como se assentava um tijolo a prumo, nem em que mês floriam as camélias, nem que se podia atear uma fogueira sem uma acendalha, nem o que os pobres comiam ao jantar. O que os pobres comem ao jantar. Agora que olho para trás, à distância de 7 anos, que eram para ter sido 4, e entretanto deixámos de questionar-nos sobre quantos serão, pode bem ter sido essa a maior de todas as instruções. O que os pobres comem ao jantar. Apesar de tudo o mais que adquiri, creio que nada me mudou tanto, emocional e intelectualmente, como a possibilidade de viver entre os pobres. Na verdade, de voltar a viver entre os pobres. Porque os Açores são uma terra pobre, note-se. Ilhas deslumbrantes, com o resto singular de autenticidade e um povo tão caloroso como talvez já não existam muitos, lideram paradoxalmente todas as estatísticas nacionais de subdesenvolvimento humano. Repito, todas as estatísticas nacionais de subdesenvolvimento humano, e estão, de muitos pontos de vista, a caminho de lado nenhum. Pois quando eu tentei imaginar-me na pele de uma criança nascida pobre, num lugar assim, belo e desprovido de horizontes, fui obrigado a rever tudo aquilo em que acreditava sobre o papel do Estado, sobre a política partidária, sobre a própria ideologia e, evidentemente, sobre as funções da arte. Dezenas de milhares de pessoas vivem nos bairros sociais dos Açores. À volta desses bairros sociais, tantos deles comparáveis a favelas do dantes chamado Terceiro Mundo, são hoje construídos novos bairros sociais, de qualidade apenas um pouco mais digna, com a dupla função de premiar os residentes eleitoralmente mais bem comportados e esconder a miséria do bairro original. Lá dentro, como aliás a toda a volta, graçam como em nenhum outro local do país o analfabetismo, o insucesso e o abandono escolar, a violência doméstica, o abuso sexual e a gravidez precoce, o alcoolismo, a obesidade infantil e a diabetes, a violência contra as pessoas, o suicídio jovem e a dependência do rendimento social de inserção. De que maneira uma criança nascida num lugar assim, ademais sem um só exemplo de autonomia financeira, muito menos de brio, seja de que natureza for, até 3 gerações antes da sua, poderia alguma vez aspirar a mais do que à miséria, quanto mais a algum género de liberdade. Isto era algo que a alienação em que eu vivia em Lisboa, a bolha, como hoje se diz, não me tinha preparado devidamente. Porque depois dos números vieram as pessoas, depois das pessoas vieram os seus nomes, e depois dos seus nomes vieram as suas casas, as suas rotinas, o que comiam ao jantar. Partíramos de Lisboa, eu e a Catarina, com um intuito que era também o de um desvio estratégico. Tínhamos uma vida divertida, mas cara. Vivíamos nos bairros tradicionais, em casas dispendiosas e com hábitos dispendiosos também. Entretanto, as indústrias de que subsistíamos, os livros e os jornais, a Catarina como tradutora, eu como corrista, cada vez menos jornalista e eterno candidato a escritor, estavam em falência. O futuro adivinhava-se sombrio, ademais para 2 pessoas que sempre tinham prezado a ideia de independência. Estávamos tristes, estávamos gordos e estávamos provavelmente deprimidos. Tínhamos deixado de fazer planos, como se nos escasseasse agora o desígnio. Não era coisa pouca, porque a mais nada nos comprometéramos com a mesma convicção no dia em que casáramos. Haveríamos de fazer planos até ao fim. E então contámos a nós próprios a mais bela história. Lisboa era uma cidade maravilhosa. Lisboa é uma cidade maravilhosa. Mas talvez tivesse deixado de ser para nós. Já mudando-nos para os Açores, onde de qualquer modo vínhamos passando cada vez mais tempo, poderíamos ter uma vida mais barata, consequentemente mais livre, seguramente mais saudável, indiscutivelmente mais bela e talvez até mais serena, contanto o demónio não estivesse afinal dentro de nós. E além disso, habitando a velha casa de família que eu adquirira anos antes, eu poderia não só emular os meus antepassados, mas fazer uma espécie de diagnóstico diferencial da infância, separando o que de facto acontecera
daquilo que a minha mente efabulara para preencher o espaço em branco. Talvez até, e isto disse-o a Catarina, num dos gestos de maior generosidade que fui alvo até hoje, escrever o romance grande, quem sabe o grande romance que há tanto tempo prometi a mim próprio tentar escrever. E não me cabe a mim determinar se esse romance aconteceu realmente, até porque a minha preocupação central é sempre o livro seguinte. Ao pé do que pretendo que o livro seguinte seja, todos os livros anteriores parecem sempre meras sombras. Ouso acreditar que o facto de estar aqui hoje nesta casa, sob os auspícios destas instituições, na vossa presença, quer dizer alguma coisa. De resto, creio poder dizer com suficiente convicção de que de facto tenho hoje uma vida mais barata, mais livre, mais saudável, mais bela e mais serena do que alguma vez tive. Mas se é também uma vida mais inteligente, como às vezes e modestamente tento persuadir-me de que é, devo em primeiro lugar aos pobres e ao facto de ter voltado a viver entre os pobres. Eles me ensinaram quase tudo o que hoje sei sobre a escassez de recursos, sobre o bem supremo da partilha, sobre a urgência da esperança e, sim, sobre quanto custa um quilo de arroz também. Dos diferentes géneros, das diferentes marcas, nos diferentes supermercados e mercearias. Evidentemente, eu podia ter aprendido tudo isso, ou pelo menos grande parte disso, na cidade também. Mas aprendi-o no campo, na Terra Chã, uma freguesia rural que foi rica e empobreceu, na Terceira, a Ilha das Festas, das touradas à corda e de uma certa alucinação coletiva em que, estranhamente ou não, reside grande parte do seu charme, nos Açores, as melhores ilhas do mundo, segundo não sei quantos rankings para os quais o mundo é turismo e economia, da macro, evidentemente, e, no entanto, persiste em o lugar mais pobre do país e, em muitos aspectos, da Europa. 2 cuidados, estou convencido, foram fundamentais para podermos hoje celebrar esta experiência, tanto eu como a Catarina. O primeiro foi o esforço de manter um pé dentro e outro fora, como aliás é próprio de quem tem 2 lugares. Por um lado, queríamos pertencer ao campo, mas sem deixar atrás a mundividência que trazíamos da cidade. Por outro, queríamos integrar tudo o que o campo pudesse acrescentar-nos, mas sem nos deixarmos contaminar pelo que nele pudesse puxar-nos para baixo. E o segundo cuidado foi educar-nos de um modo a que nunca nos passasse pela cabeça a ideia de poderíamos industriar o campo, mostrar-lhe o caminho, ou sequer elucidá-lo sobre a sabedoria que se continha no seu modo de vida, sem que, no fundo, ele próprio tivesse consciência disso. Conquanto conseguíssemos manter a humildade, evitando a condescendência, podia bem ser que nos mantivéssemos a salvo daquilo com que tantos urbanos transferidos para a ruralidade, e conhecíamos várias histórias trágicas, acabavam por se decepcionar, frustrados nas suas expectativas missionárias, autorredentoras e até moralistas que podiam perfeitamente ter ido dar às patranhas do coaching e da programação neurolinguística e só por acaso tinham ido dar ao, e cito, espaço rural. Que o campo seja também cruel, mesquinho e invejoso, como nos ensinaram Torga e tantos outros, tornou-se assim quase acessório, ou instrumental, a espécie produzindo o seu espetáculo diário para o nosso enriquecimento e até talvez deleite. Também no campo a distância entre a nobreza da raiva e a abjeção do ódio é muitas vezes minúscula. Também no campo ignorância e arrogância se abraçam uma à outra como poderosos ímãs, como uma espécie de yin e yang do mal. Mas, por outro lado, há menos espaço para esse misto de fanatismo ideológico, ligeireza histérica e autoritarismo moralista a que tantas vezes o debate intelectual se cinge hoje. Visto do campo, o cinismo urbano reduz-se àquilo que na verdade é, uma caricatura de si mesmo, e no lugar da solidão está frequentemente a intimidade, que permanece uma intimidade mesmo no desespero, se calhar até sobretudo no desespero. Na verdade, nada me interessa hoje se não for íntimo. Por isso passei a dividir as terras entre aquelas onde se pode ver as estrelas e aquelas onde não se pode. E se em algum momento o merceeiro da aldeia se engana na minha conta, eu pago na mesma e passo a colocar mais atenção no que compro, sem confrontações inúteis. Regressar aos Açores privou-nos de muita coisa, a mim e a Catarina. Tirou-nos um cartaz de cinema, por exemplo. Impediu-nos de ouvir a TSF.
desinformou-nos sobre os novos restaurantes e as novas lojas e as novas tendências, reduziu-nos o teatro, os concertos, a presença dos amigos de sempre, a companhia de boa parte da família. Deixou-nos completamente, quase completamente, sem livrarias. Mas deu-nos perspectiva e noção das proporções. O Portugal que se vê do meio do oceano, o mundo que se vê à distância, tem contornos tão francamente mais nítidos que a mim chega a parecer-me aberrante que alguma vez eu tenha pensado tanta coisa que pensei. E deu-nos a paisagem. Há algo na renovação da paisagem, nos seus ciclos tão incertos como inexoráveis, que permanece acima de tudo o mais. E deu-nos os nossos cães, já agora. O velho Melville, a sábia Jasmine, o buliçoso Gauguin. O que aprendemos com eles não chega a caber nestas páginas, sobre a força da natureza, sobre o poder do cuidado, sobre a origem dos afetos, sobre o significado do tempo, sobre a estupidez de 2/3 das dicotomias contemporâneas. E, entretanto, fomos readquirindo o demais que nos faltava, que o século XXI tem expedientes técnicos como nenhum outro século teve. Também a ele devemos este privilégio, na verdade, ao progresso. Hoje, com a minha mulher e os meus cães, com o meu jardim e o meu pomar, com os meus amigos, com os meus livros e os meus leitores, hoje sou um homem feliz. Quando é que eu teria usado em público estas palavras, um homem feliz, nos tempos de Lisboa? Mesmo que fosse realmente feliz, que vergonha teria sido usar tais termos, que falta de gosto, que irresponsabilidade. Além do mais, desde quando a felicidade produziu boa literatura? Talvez nunca, não tenho problema em admiti-lo. Acontece que a literatura é memória, e eu conservo a memória da infelicidade e da solidão. Conservo as impressões, conservo as histórias, conservo as personagens, conservo os lugares. Sobre eles escrevo também, à distância no tempo e no espaço. A distância tornou-se o mais negligenciado dos bens neste tempo, mas nunca para um escritor. Inclusive, se calhar sobretudo, para um escritor a quem continua a acalentar a ideia de que o esperam noutro lugar, como um dia tornado a partir, o acalentará a ideia de que o esperam no lugar atual. O regresso a casa. Agora que torno a pensar nele, talvez já nem seja bem um tema, mas sim uma linguagem. Não creio que tenha esgotado ainda a minha relação com ela. Mas, entretanto, celebro este prémio porque é meu e também porque é dos Açores. Porque distingue um livro escrito por um açoriano sobre os Açores, nos Açores. Há mais de 2 décadas que a literatura das minhas ilhas, que tantos narradores e poetas e ensaístas deram a Portugal e à lusofonia, não tinha o privilégio de integrar o palmarés destes galardões. Por isso, se me permitem, levo este comigo e partilho com os meus camaradas e amigos, vivos e mortos, a quem ficamos a dever ou continuamos a dever reconhecimentos como este que agora me dão a mim. Romancistas como Daniel de Sá, Álamo Oliveira ou Madalena Ferrand, poetas como Emanuel Félix, Urbano Tencourt ou Emanuel Jorge Botelho, liristas como Fernando Aires, ensaístas como Vamberto Freitas e tantos outros criadores, alguns muito mais velhos, outros até já mais jovens do que ele, de que Antero, Nemésio, Natália Correia, João de Melo ou Onésio Teutónio de Almeida ficaram, aliás com justiça, como os rostos mais visíveis, mas a quem devemos igualmente tanto a definição de uma identidade açoriana como o contributo das ilhas para o inestimável acervo da literatura portuguesa. Partilho este prémio com eles e partilho com os outros também, os não escritores, todos os açorianos e em particular os homens e mulheres que desfilam nos 2 volumes deste diário que aqui é distinguido. Os que desfilam ainda vivos, os que desfilam já mortos e os que, tendo desfilado vivos, passaram entretanto de uma categoria à outra, como ainda há dias aconteceu com Hermínio Machado, o taxista mais asseado que eu alguma vez conheci. A todos eles devo o regresso da alegria. Creio que era Montaigne quem dizia não ser capaz de fazer o que quer que fosse sem alegria. Revejo-me nisso hoje. Sem alegria, até levantar-me da cama pela manhã seria um suplício, como chegou a ser no passado. Os livros estão aí para demonstrá-lo, se não em qualidade, pelo menos em número. 5 nos últimos 5 anos, um 6º a sair, este também és com a Catarina,
contos em todo o tipo de publicações, centenas de crónicas com diferentes tipos de periodicidade, uma peça de teatro e um filme, ambos a meias com a Catarina também. Falo dos números, da quantidade, porque tudo o mais é com o leitor, não comigo. A mim interessa-me sobretudo esta constatação. Nunca trabalhei tanto como hoje. Quanto ao resto, já se sabe, não há sucesso, apenas graus de fracasso. Mas até por isso, continuamos a investir contra o vento, porque não saberíamos viver de outra maneira, em busca da possibilidade do bem. Disso falam os 2 volumes deste diário, espero, da possibilidade do bem, da redescoberta da alegria, embora também da saudade dos que estão agora distantes, da cidade ainda amada, de quanto custa 1 quilo de arroz e do que os pobres continuam a precisar de fazer para assegurá-lo, dos nomes desses pobres, dos nomes das árvores que lhes sobreviverão, e de como isso me permitiu voltar a fazer planos, hoje, e estou agora convicto, até ao último dia da minha vida. Quem não acredita em segundas oportunidades, pois aí tem. Talvez nada mais fale este diário, afinal, de uma segunda oportunidade. Obrigado. Peço à doutora Teresa Antunes, representante da Câmara Municipal de Castelo Branco, que comigo faça a entrega do prémio ao Joel Lento. Bom, palavras, não sei, neste momento, depois de ouvirmos com tanto entusiasmo e emotividade todo este texto, toda esta descrição, acho que já não há mais nada para... Ficamos à espera do próximo. Obrigada a todos, obrigada ao Sr. Dr. Anselmo, Dr. Mendes, ao Joel, a todos. A Casa dos Açores tem enorme prazer, repito, em receber-vos a todos, fundamentalmente hoje e sempre. Posso já anunciar que dentro de poucos dias teremos aqui o lançamento de mais um livro, aliás de 2, também de um escritor açoriano. Teremos muito gosto em acolher-vos. Venham sempre, a casa é nossa, mas também